Manhã Bandeirantes fala agora a respeito de saúde. Um estudo denominado Demografia Médica no Brasil, considerando todos os cursos de medicina já abertos no país, aponta que o número de formandos em médicos em 2024 será de quase 598 mil profissionais. Número mais exato, 597.428 médicos devem se formar nesse ano de 2024. Para os mais de 40 mil novos médicos que se formam todos os anos, esse é o número total, né? 597 mil médicos no país, 40 mil novos médicos formados a cada ano. Para esses 40 mil, existem cerca de 20 mil vagas de ingresso na residência médica. A conta, portanto, não fecha. E para tentar equilibrar esses números, uma faculdade de Campinas lança neste mês de junho a pós-médica, uma pós-graduação para médicos em psiquiatria e dermatologia. Isso para os médicos generalistas recém-formados e para os especialistas que desejam aprofundar conhecimentos em uma área específica da profissão. Sobre esse assunto, nosso convidado é o Dr. Guilherme Sutti, diretor de graduação de medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic, que é quem está lançando esse curso de pós-graduação. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Esse curso de pós-graduação, ele tem a mesma validade de uma residência médica? Bom, muito obrigado pela oportunidade de poder explicar. A São Leopoldo Mandic acredita na importância da qualificação do médico. Para isso, nós temos mais de 84 vagas de residência médica em diversos programas nas áreas prioritárias. Mas a gente sabe que também existe uma demanda muito grande para especialização, para continuação da formação médica, além da residência médica. Como você mesmo contou, a gente tem um número de vagas de residência médica no Brasil inferior ao número de médicos que se formam anualmente. Então, a pós-graduação médica é uma opção do médico melhorar sua formação, aprender em detalhes alguma área específica de interesse, é uma formação diferente da residência médica, mas com a pós-graduação médica no modelo desenhado na São Leopoldo Mandic, esse médico vai poder, ao longo do tempo, prestar provas de título de especialista para ser considerado especialista naquela área. Tiago Prudente, doutor Guilherme Sutti conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor Guilherme, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria que o doutor explicasse para a gente, que eu acho que é uma dúvida que surge para muita gente. Quando o médico se forma, ele é obrigado a fazer a residência ou uma especialização para atuar? Ou não, ele já pode atuar como clínico geral, por exemplo? Como é que funciona isso? Explica para a gente. E também com essa pós-graduação que o doutor explicou, como é que funcionaria esse processo? Eu acho que é uma dúvida para muita gente que não entende muito bem como é que funciona essa área. Excelente pergunta. É ótimo a gente poder explicar. A Faculdade de Medicina tem duração de 6 anos. E o médico, o aluno, ao final desses 6 anos, ele sai com um diploma de médico. Então, ele pode trabalhar como médico não especialista. Ele não pode se apresentar ou realizar atividades reservadas aos especialistas. Caso esse médico deseje uma qualificação em alguma área, ele pode fazer uma especialização. A residência médica é uma especialização médica e ele faz a residência na área que ele deseja. Então, a Faculdade de Medicina tem 6 anos. Caso ele deseje se tornar um especialista, ele pode fazer residência médica. Os programas de residência médica têm duração entre 2 a 5 ou 6 anos, dependendo da especialidade. E agora a gente tem uma nova modalidade da pós-graduação. A residência médica é regulada pelo Ministério da Educação. Existe uma comissão vinculada ao Ministério da Educação, chamada Comissão Nacional de Residência Médica, que credencia os programas de residência médica no Brasil, e elas têm características específicas determinadas pela Comissão Nacional de Residência Médica.
Por exemplo, a carga horária semanal de atividade do médico residente é de 60 horas, então ele trabalha 60 horas por semana, e obrigatoriamente ele tem que receber uma bolsa com valor nacional determinado pela Comissão Nacional de Residência Médica. Na especialização, segue as regras determinadas pelo Ministério da Educação também para a especialização. A carga horária semanal não tem definição mínima e o programa tem que atender aos critérios do Ministério da Educação. Não sei se eu consegui explicar tudo. Sim, sim, perfeitamente. O senhor, inclusive, falou a respeito da Comissão Nacional de Residência Médica, que está em discussão nesses últimos tempos em Brasília, nas últimas semanas, por conta de um decreto que foi publicado pelo vice-presidente da República no exercício do cargo, dispondo sobre alterações da Comissão Nacional de Residência Médica. Uma das críticas feitas pela oposição, por alguns conselhos de medicina pelo país, é de que esse decreto ele pode dobrar o número de representantes do governo federal na comissão de residência. O senhor concorda com essas alterações e a pós-graduação para residência médica já dialoga com eventuais mudanças que podem acontecer na comissão? Olha, a mudança que foi proposta recentemente pelo governo federal na comissão da Composição Nacional de Residência Médica ainda vai ser foco de debate, eu tenho certeza. As sociedades médicas e a sociedade em geral está atenta a isso e discutindo essas mudanças. Então, eu acredito que a gente vai ter um amadurecimento dessa questão nos próximos meses, com participação das sociedades médicas. Qualquer mudança que seja determinada pelo governo federal, pelos órgãos regulatórios, Ministério da Educação, Comissão Nacional de Residência Médica, leva obrigatoriamente a ajustes nos programas em atividade. Então, ainda não tem nenhum ajuste específico para os programas de residência médica em decorrência dessas alterações, mas caso eles aconteçam, os programas terão que se adequar. Tiago? Doutor, eu queria entender o seguinte, uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, principalmente na questão do SUS, é para quem precisa marcar um especialista, que é o nosso assunto de hoje, né? Que muita gente tem essa dificuldade, a rede pública tem uma dificuldade em ter especialistas. Isso acontece, doutor, porque a gente tem realmente poucos especialistas no país, ou tem a ver exatamente com esse problema, esse número limitado de vagas para formar especialistas e que a São Leopoldo cria essa alternativa para aumentar aí esse número de especialistas? Tem uma relação de uma coisa com a outra? Eu sei que também tem um fator salário do poder público paga para os médicos diferente da rede privada, mas eu queria saber isso. Falta especialistas no país, a formação de especialistas? A gente precisa aumentar e muito a nossa capacidade de formação de especialistas? Pelos dados da demografia médica, que vocês citaram no início da nossa conversa aqui, cerca de metade dos médicos, um pouco mais da metade dos médicos, declaram ter alguma especialidade. Então, a gente tem metade dos médicos que conversa com a quantidade de vagas disponíveis de residência médica. Metade dos médicos não tem especialidade. Então, certamente, a gente tem dificuldade de formar especialistas em algumas áreas. E por várias razões. Por deficiência de vagas ofertadas para formação, por questões de mercado, por questões de trabalho, condições de trabalho. Então, o jovem médico hoje está buscando maneiras alternativas de completar a sua formação. Então, eu só gostaria de reforçar, a São Leopoldo Mandic acredita e apoia a formação através da residência médica. Nós temos mais de 84 vagas de residência e devemos abrir no ano que vem mais 10 vagas de residência médica, mas a gente entende que existe a necessidade de ampliar a formação para que a gente possa ofertar para a população um número maior de médicos qualificados e, mais do que isso, existe um grande contingente de médicos jovens, recém-formados, que desejam buscar outras modalidades de formação para completar o seu conhecimento médico.
Doutor Guilherme Sutti, nesse primeiro momento, os cursos oferecidos, a pós-graduação oferecida nas áreas de psiquiatria e dermatologia. Há intenção também para outras especialidades no futuro próximo? Sim, nós vamos lançar programas na área de cardiologia, ginecologia e obstetrícia, endocrinologia, oftalmologia e, com certeza, com o passar do tempo, teremos novos programas. O que diferencia a formação de especialização pós-médica da São Leopoldo Mandic? Uma carga horária extensa, todos os programas têm carga horária superior a 600 horas, mais de 55% de atividades práticas com pacientes, porque medicina a gente aprende na prática com o paciente, muita tecnologia para identificar as necessidades, as deficiências e garantir o desenvolvimento do conhecimento do aluno, e nós temos uma rede de ambulatórios que garante que os alunos do programa de pós-graduação vão ter contato com pacientes com as condições para as quais eles serão formados. Então, a gente tem algumas turmas já em andamento e o índice de satisfação dos nossos alunos é acima de 95% para todas as atividades do curso. A cada atividade, seja aula, seja discussão de caso, seja atendimento de paciente, nós fazemos pesquisas com os alunos dos nossos programas de pós-graduação e o índice de satisfação é acima de 95 de 100. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Guilherme de Menezes Sutti, diretor de graduação de medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic, falando a respeito dessa inauguração prevista para acontecer nesta semana, dia 13 de junho, o curso de pós-graduação médica em Campinas. Doutor Guilherme, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela atenção com o ouvinte e espaço sempre aberto para falarmos a respeito também de saúde aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, um bom dia a todos.